Como acabar de vez com o PT? Sabe, meus patriotas, eu pensei durante muito tempo e eu cheguei a uma conclusão. Muitas das disputas políticas lá no Senado em Brasília, ou nos tribunais, ou fazendo passeata nas ruas, têm servido para impedir, entre aspas, né, o avanço do PT. Mas a verdade é que o PT é uma organização criminosa e o líder, todo mundo sabe, né? É um cara que basta você pôr uma faixa de ladrão na frente da sua casa que todo mundo sabe quem é. Chegou a tal ponto que a Polícia Federal precisa ir na sua casa pedir para você tirar uma faixa escrito ladrão, porque até eles sabem quem é. Amaldiçoado seja o policial que jura defender a farda e, acima de tudo, jura defender o povo e defende um bandido desse. A que ponto chegou o nosso país em que a polícia, que jurou defender o povo, está defendendo um bandido na presidência do nosso país? Maldito seja o exército que jurou defender a pátria e ficou boquiaberto, parado, sem fazer nada, vendo um ladrão subir a rampa da esplanada dos ministérios e ir se sentar na cadeira de presidente. E não teve coragem de meter um tiro de sniper num desgraçado desse. Normalmente eu não sou um cara que deseja o mal dos outros, mas convenhamos. Um cara que todo mundo sabe que está envolvido com o narcotráfico internacional. Um cara que foi preso, condenado em 3 instâncias, mais de 60 delações premiadas, mais de 3.000 provas, por escândalo de corrupção, tráfico de influência. E mesmo assim o exército permite que um cara desse suba e se assente à cadeira de presidente de uma nação. Maldito esse exército. Maldito um Supremo constituído por quadrilheiros que não são juízes de carreira e que aprovam tudo isso, que dão apoio a esse bandido. Não é segredo para ninguém que o PCC e o CV são um puxadinho do poder do Lula. Vocês acham mesmo que 2 organizações terroristas desse naipe conseguiria crescer de debaixo do nariz do Lula sem que ele soubesse? Se você realmente acredita que o Lula não comanda esses caras, então explica como é que quando o Lula venceu as eleições, os presidiários comemoraram dentro dos presídios. E em contrapartida, na época em que o Bolsonaro venceu as eleições, eles ficaram tristes dentro dos presídios, não comemoraram. Imagina isso. Bandidos comemorando a vitória de um bandido, vulgo Lula. Maldito o exército que faz vista grossa para um cara desse. Maldita a polícia que persegue seus cidadãos para defender a honra de um bandido desse. Imagine isso. As imagens saíram em tudo quanto é jornal. Policiais não, militantes de esquerda transvestidos de policiais federais, batendo na porta de um cidadão que pôs na fachada do seu apartamento uma faixa escrita apenas a palavra ladrão. A que ponto chegou o nosso país? Aonde um cara é tão amaldiçoadamente ladrão, tão escancaradamente, cinicamente ladrão, que não precisa você pôr na faixa o nome do maldito. Basta você pôr a característica principal dele, ladrão. A que ponto chegou o nosso país em que um Supremo vê de 2 formas um crime que deveria ter a mesma penalidade? Imagina isso. Maldita seja uma emissora de TV, vulgo Globolixo, que não tem audiência para sustentar o pagamento de seus funcionários. E convenhamos, pagamento gordo, hein? Faustão ganhava 1 milhão, William Bonner ganhava 1 milhão e por aí vai. Maldita emissora que não tem audiência para manter o pagamento dos seus funcionários
e nem mesmo manter sua própria infraestrutura, mas continua funcionando porque o mesmo presidente que ela idolatra, presidente não, ladrão, esse indivíduo rouba dinheiro público para manter essa máquina, esse sistema. Porque, convenhamos, todos os empresários do país sabem que essa empresa está sendo boicotada. Nenhum empresário mais que se preze, seja de esquerda ou de direita, tem interesse em continuar anunciando nesse lixo chamado Globo. E mesmo assim, o dinheiro que eles ganham não desce. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que empresários tiram seus recursos da Globo e param de pagar para seus comerciais passarem lá, ao mesmo tempo em que essa grana desce, o governo do amor sobe o dinheiro deles e essa máquina de fake news não fecha as portas. Engraçado que o governo Lula, né, o governo do amor, vem financiando cada vez mais essa empresa. Maldito seja cada um funcionário que trabalha nessa máquina da morte. A que ponto o nosso país chegou, não é? Mas eu peço para você que está assistindo que faça esse vídeo chegar aos deputados de direita, aos senadores, aos prefeitos, porque eu sei como acabar com o PT. No começo do vídeo eu falei que estamos lutando contra o PT através de questões judiciais, né, no Supremo, que vai dar ganho de causa para eles, para o PT. Estamos lutando contra eles no plenário, na Assembleia, lá em Brasília. E nada disso está adiantando. Nós apenas estamos tancando eles. Tancando é o quê? Igualando eles, impedindo que eles avancem, mas também não estamos conseguindo fazer eles recuarem. Eu vou dizer aqui a minha ideia, e isso aqui vai fazer cada político de esquerda tremer na base. Então prestem muita atenção, porque isso é sério. Está na hora de votar uma lei obrigando todos os políticos do país, de forma aleatória, a se submeterem a um exame toxicológico para averiguar se esse indivíduo está ou não usando certos produtos entorpecentes. Para quem não entendeu, eu estou falando daquela folha, né, da mardita. Eu estou falando do pozinho que o bolo cheira, que todo mundo sabe que ele cheira. Eu estou falando daquela paradinha que os nóia injetam na veia. Resumindo, eu estou falando dos entorpecentes em geral. Porque não é segredo para ninguém que boa parte dos políticos de esquerda, boa parte eu estou elogiando, praticamente mais de 80%, eles usam esses produtos. E para quem não sabe, determinados tipos de entorpecentes levam semanas e até meses para sair da corrente sanguínea, mesmo após o efeito do barato passar, se é que vocês me entendem. Então está na hora de votarem lá em Brasília uma lei para que todos os políticos se submetam a isso. Por que todos? Aí muitos vão dizer, mas aí os de direita vão se dar mal. Não vão não. Porque quem é de direita não costuma usar isso. Também não é impossível. Mas entenda o seguinte gráfico. Mais de 90% dos políticos de esquerda usam drogas. Em contrapartida, mais de 90% dos políticos de direita não usam drogas. Porque pessoas de bem não usam isso. Então está na hora de criar uma lei, votar e aprovar uma lei que obrigue todos os políticos a passarem por um exame de sangue para detectar entorpecentes. E todos que forem detectado o uso de qualquer substância dessa natureza, automaticamente perde o mandato. Resumo, praticamente toda a esquerda vai sair do poder no mesmo instante. Todos, sem exceção, serão obrigados. E isso inclui também os juízes do Supremo e do TSE. Bom, meus patriotas, muitos devem estar pensando, mas não vai dar certo. Sim, gente, vai dar certo, porque pensa bem, um atleta, se ele é pego no antidoping, ele perde a medalha, ele é expulso do esporte, ele perde tudo. Por que que um atleta que está defendendo somente a si próprio é obrigado a fazer um exame de doping, mas um político que está defendendo o país não é obrigado? Galera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo, tá bem?